gostoso cantar, né, irmãos? Cantar alegre o coração da gente. Leiam comigo somente o versículo 1. Só o versículo 1, meu filho. Da leitura que nós fizemos da Epístola Universal de Tiago, o capítulo 3, nós lemos até o 12, vamos repetir só o versículo 1. 1, 2, 3 e já. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Coloca o 2, o 2 também é interessante. Vamos todos juntos? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e poderoso para também refrear todo. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, cuida de cada um de nós, cuida da nossa língua, ministra sobre a nossa vida nesta noite. Jesus, que possamos receber essa palavra com amor e que o teu Espírito nos ensine, em nome de Jesus. Amém? Devagarzinho, pergunta para o teu irmão: você tem tomado cuidado com a sua língua? Dá tempo de ir embora, pode sentar. Amém? E vou falar mais. Olha aqui para o pastor. Deus não fala com quem não está presente. Então não adianta que essa palavra era para o seu vizinho que não é crente. Não adianta falar que essa palavra era para a irmã fulana, era para o irmão cicrano, era para adolescente tal, ou jovem, porque ele não está aqui. Essa palavra é para nós. Amém? Por isso que eu te dei um tempinho de você ir embora. Mas você ficou, então vamos lá. E eu gostaria, tendo que o Senhor me direcionou essa madrugada, de manhã, eu gosto de levantar cedo, sou da roça, nunca neguei isso para os irmãos, e é a hora do meu devocional, de conversar com a igreja, para nós termos cuidado com a nossa língua. Amém, Paulinho? Cuidado com a nossa língua. E esse tema abrange todos nós que estamos aqui. Ou porventura tem alguém aqui que nunca tropeçou nas palavras? Eu tenho certeza que não. Se porventura tiver, eu vou te chamar de varão perfeito. E eu vou me espelhar em você. Quem nunca tropeçou nas palavras? Então, Xavier, meu presbítero, essa palavra é para nós. Porque se você estivesse na condição de varão perfeito, você não estaria no plano terreno. Você já tinha acontecido com você o que aconteceu com Enoque e Elias. Você já tinha sido arrebatado. Nós temos visto, irmãos, muitas pessoas sendo curadas por uma palavra boa. Muitas pessoas sendo restauradas por uma palavra boa. Muitas pessoas levantando a cabeça e continuando a caminhada por uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida. É medicina para a alma. É ou não é? É a mesma coisa quando você recebe um tratamento de um médico. Mas também eu já vi muitas pessoas, escuta, machucadas, feridas, em depressão, por causa de uma palavra dura, por causa de uma crítica injusta, por causa de uma maldição imposta sobre ela. A língua tem o poder, me desculpa, uma forma metafórica, é uma metáfora figurativa de falar. A língua tem o poder de dar a vida ou de matar. Eu me lembro de várias vezes em atendimento no gabinete pastoral. Eu quero até citar aqui, não vou citar nome, mas uma vez foi uma mulher que o pastor atendeu,
E eu perguntei para ela, olha, o que aconteceu? E ela falou assim, olha, pastor, eu não sei o que está passando, mas toda hora eu tenho vontade de tirar a minha vida, eu tenho vontade de suicidar. Eu estou contando dos casos, eu não estou citando nome, mas eu posso citar as experiências. Deus me chamou, parece, para essa área de família, de aconselhamento. Pastor, amém, mas o pastor hoje, né, graças a Deus, por isso que o pastor hoje, ele é psicólogo, junto com o ministério pastoral. Quizá, talvez, ele exerça mais a psicologia do que o ministério pastoral. E essa irmã chegou perto de mim e falou, eu penso em suicídio todo dia eu penso em me suicidar. Aí, eu perguntei para ela, por que você não fez? Ela falou assim, porque eu não tenho coragem. E eu perguntei, mas por que você tem esse pensamento suicida? Por que vem essa vontade? E ela disse para mim que sempre ouviu do pai dela. Ela disse para mim, olhou e falou assim, eu sempre ouvi do meu pai que eu sou um problema. Eu sou um problema, pastor. Aí eu perguntei, o que você fez? Ela falou, pastor, o que eu fiz? Quando eu estava mocinha, o primeiro que eu achei na minha frente, eu casei. Daí aí, o que aconteceu? Aí eu comecei a ouvir dele, que eu também era um problema. Falei, e aí, o que você fez? Eu me divorciei dele, pastor, e casei com o segundo, e aí resolveu? Não, ele também continuou dizendo que eu era um problema. E divorciou do segundo, e entra no gabinete com pensamento suicida. Tudo porque ela ouvia do pai que ela era um problema. Ela ouvia, aí achando que ia se livrar do pai, casou logo. Ouvia do primeiro marido que ela era um problema, e ouvia do segundo marido que ela era um problema. Aleluia. Quantas pessoas nós temos assim no nosso meio? E vou falar mais, você não tem coragem de se abrir, você não tem coragem de falar, mas tem muita gente hoje com a síndrome da baixa autoestima, porque sempre ouviu uma palavra dura do pai, da mãe, do irmão, do professor, e por que não dizer do próprio pastor? Por isso que eu perguntei se tinha varão perfeito aqui no nosso meio, e ninguém teve coragem de levantar a mão. Eu perguntei, te dei a chance, graças a Deus que ninguém levantou, porque não existe. Todos nós tropeçamos em palavras. Todos nós tropeçamos em palavra. E eu tenho muitas experiências. Quantas vezes o patrão não é bruto com o empregado e você fica traumatizado com aquilo? Quantas vezes o professor, ele se dirige a um aluno em qualquer nível, doutorado, mestrado, graduação, ou no ensino médio, ou no ensino fundamental, e você fica traumatizado. Eu costumo dizer que não tem matéria ruim que a gente não goste. Tem professor que não sabe explicar, ou você não foi com a cara dele, ou ele fez alguma coisa e você toma ódio da matéria. Às vezes não é nem do professor, mas por causa do professor você não gosta daquela matéria. E quem estudou aqui sabe o que o pastor está falando. Não existe matéria ruim. Se você gosta de estudar, todas as matérias são boas. Ah, mas eu não gosto. Não. Foi aquele primeiro professor que você teve naquela matéria que disse alguma coisa que trouxe um trauma. E nós estamos vivendo isso. Eu queria dizer alguma coisa com os irmãos, dizer alguma coisa para a igreja, dizer alguma coisa para você que está aqui nessa noite. De repente você está dizendo, essa palavra é para mim. Escuta a primeira coisa que o Espírito Santo mandou que eu dissesse. Você não é o que as pessoas dizem. Quem pode dizer amém? Amém. Vou te falar mais. Você não é o que você pensa que é. Você não é o que você pensa que é. O rótulo que as pessoas disseram que você é. Então quem eu sou, pastor? Você quem é? Você é quem Deus diz que você é. Aleluia!
importa. Quantos? E eu vou falar mais, hein? Eu comecei a conversar com essa irmã, e ela começou a se abrir, e eu comecei a descobrir, e ela não teve vergonha quando você dá liberdade, com confiança, que ela tinha sido abusada pelo pai, e não podia, e a mãe sabia, mas não podia falar nada, senão o pai batia na mãe, matava a mãe. Quantas pessoas tem desse jeito no nosso meio? Quantas pessoas sofreram com os seus pais, com os patrões? Quantas? Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. O que me diz que eu sou, pastor? O que Deus diz que eu sou? Você é a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança de Deus não é qualquer coisa. Como assim, pastor? Vou falar muito que a gente canta. Você tem valor para Deus. A gente não canta? Você tem valor para Deus. Não é aquele valor que aquela pessoa te deu. Você tem valor para Deus. Você é precioso para Deus. Aleluia. Apesar de nós sermos quem nós somos, aleluia, Deus nos ama. Deus te ama. Deus me ama. Deus ama o pastor Raimundo. Deus ama o Evangelho. Deus ama o Mateus. Deus ama o Júlio. Deus ama o João. Deus ama o Aristínio. Deus ama o Gilberto. Deus ama o Márcio. Apesar de nós sermos quem nós somos, Xavier. O que nós somos? Eu disse, não tem varão perfeito que a gente tropeça nas palavras. Mas você é precioso para Deus. Quem está entendendo que eu entendi isso, dá glória a Deus. Ô pastor, deixa eu te falar. Não receba a palavra de derrota não, querido. Ouviu? Não precisa brigar não, mas sai de perto, está repreendido em nome de Jesus. Não receba a palavra de maldição ao ponto de adoecer a tua alma. Repreenda em nome de Jesus. Por que eu não posso receber? Não receba, porque vai adoecer a tua alma. Mas por quê? Porque Jesus te ama. Deus te ama. Quem é Deus, pastor? Deus é amor. Deus é amor. E a sua palavra que fala, não sou eu. Então não receba essa palavra de derrota. Não receba essa palavra que vai adoecer a tua alma. E quantas almas adoecidas nós temos? Aleluia. Glória a Deus. O pecado da língua é perigosíssimo demais. E a Bíblia descreve que eles são gravíssimos. O pecado da língua são graves. E o Senhor Jesus disse que nós vamos dar conta de todas as palavras que nós proferirmos. Quer ser fofoqueiro? Quer lançar uma palavra pesada? Você vai dar conta. É bíblico. Toma cuidado. E é um pecado grave diante do Senhor. E você vai dar conta. Aleluia. Pastor, como é que é essa palavra pesada assim? Eu vou te dar alguns exemplos. Já falou mal de alguém? Não responde, pastor, não. Responde para você mesmo. Vamos fazer um checklist aqui. Checklist, uma listazinha. O que é essa palavra aí, pastor, que nós vamos ter que dar conta? Você já falou mal do seu pastor para alguém? Você já falou mal da sua igreja para alguém? Você já xingou alguma vez? Alguém te deu uma fechada no trânsito, aí você nem botou a mão para fora com aquele dedo, sem vergonha. Você nunca fez isso, em nome de Jesus. Você já perdeu o controle emocional alguma vez? Não, você nunca passou por isso. Nós estamos fazendo só um checklist aqui, as coisas que eu estou lembrando bem rapidinho, bem, sabe? Você já contou alguma piada imoral para alguém? Você não deveria contar e você já contou? Você já fez a fofoca ou já espalhou uma fofoca para alguém? Você está sabendo? Eu ouvi, não, me diz que é verdade. Toma cuidado, você já fez isso?
Você vai dar conta das suas palavras se você proferir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou parar meu checklist, eu vou parar a lista. Mas escuta, olha aqui para o pastor. Você notou que todos nós, inclusive o pastor, está nesse barco? Lembra da minha pergunta no início, que é o varão perfeito aqui? Tem alguém aqui que nunca tropeçou nas palavras? Então todos nós. Então primeiro a espada cortou para cá. Todos nós estamos nesse barco. Em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19, eu queria ler. Se alguém achou primeiro, se bater na tela primeiro, a gente vai ler por lá. Retrata 6 pecados. Vamos ler primeiro, que é melhor, que aí eu vou mostrar a vocês. Em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 até o 19. Lá ele retrata 6 pecados que a alma de Deus, que Deus abomina. Vamos. Aí, 16. 1, 2, 3 e já. Essas 6 coisas o Senhor odeia. E a 7ª, vamos ler o que é: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Vai embora. O coração que maquina pensamento perverso, pés que se apressam a correr para o mal. Agora 19. A testemunha que profere fake news, e o que semeia fofoca. É isso ou não é? Deus odeia. A palavra é muito forte. Volta no versículo 16, meu filho, por favor. Deus odeia. Essas 6 coisas o Senhor odeia. São 6 coisas. 3, depois você discorre esse texto em casa. 3 é da língua. 3 é da língua. 3 é de um membro só. O membro terrível. 3 são da língua, são pecados da língua. Por isso que eu falei, toma cuidado com a sua língua. Deus abomina a língua mentirosa. Deus abomina a falsa testemunha, o linguarudo. Agora, o pecado que mais aborrece a alma de Deus é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É aquele que espalha fake news. É o famoso fake news do nosso tempo. Famoso fofoqueiro. Esse mais é o que Deus abomina. O que é isso, pastor? É o leve e trai dos corredores da igreja. É o leve e trai das cantinas da igreja. É o leve e trai dos pátios da igreja depois do culto, antes do culto. Deus odeia. É o que mais Deus abomina. Mas não é para quem não veio. Fica tranquilo. Qualquer coisa, se o Senhor ministrar no meu coração, aquele sermão de domingo foi de uma terça. Mas o Senhor falou, você vai falar um dia que tiver todo mundo. Se o Senhor mandar eu falar isso aqui também, no dia que tiver todo mundo, eu vou escolher um dia de estreia. Que depois eu vou chamar à frente o varão perfeito. Se não aparecer o varão perfeito, eu não preciso nem chamar à frente, porque nós vamos ter que orar pela igreja inteira. E vai dar certo, em nome de Jesus. A carta que nós lemos, a epístola que nós lemos em Tiago, ela trata desse assunto. Nós lemos no capítulo 3, mas ela trata desse assunto muito antes do capítulo 3. Volta para mim, meu filho, Tiago, ou então quem achar primeiro, capítulo 1, versículo 19. Olha para vocês verem. Tiago, capítulo 3, a gente lê e entende assim, sem explicação, não precisaria nem estar aqui explicando. É uma das cartas mais claras. Mas olha o que está escrito no capítulo 1, do versículo 19. Vamos ler, está na tela, todos juntos. Portanto, Deus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Ou seja, se você falar na hora que o sangue estiver quente, você vai errar.
Seja pronto para ouvir. Olha aqui, irmãos. Olha para a anatomia humana. Anatomia humana. Olha o rosto do pastor. Tem quantos olhos? Tem quantos ouvidos? Tem quantas bocas? É para ouvir mais ou falar mais? Se fosse para falar mais, eu teria 3 bocas. E não uma boca só. Tenho 2 olhos, 2 buracos no nariz, 2 ouvidos. E por que uma boca só? Porque Deus sabia que esses problemas iam acontecer no nosso meio. Tudo na anatomia humana tem uma resposta. Por que 2 olhos? Por que 2 buracos nas narinas? Por que 2 ouvidos e uma boca só? Seja tardio no falar. Ouça mais. Aqueles que ouvem mais e falam pouco, diz o ditado popular, erram menos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Se você falar fora da hora, você vai ferir quem você ama. Estou avisando. Cuidado. Seja tardio no falar. Vai ferir quem você ama. Falar fora de hora. Vai perder a razão. Quando estiver todo mundo nervoso, melhor coisa, fica calado. Mesmo você estando certo e estão te massacrando, fica calado. Fica calado. Tardio no falar, só ouve. Alguns vai até levantar e vai te defender. Fica na sua quietinho. Se você levantar e falar, está errado. Coloca o versículo 26, meu filho. Desse mesmo capítulo. Olha o versículo 26. Quer ver? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Se alguém de vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana no seu coração, a religião desse é vã. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não vigia com a sua língua, aqui, irmãos, pode pregar muito, pode ser poliglota, pode rodar no poder, pode chutar o irmão do lado, mas se não vigiar com a língua, olha aqui para mim, nada disso adianta. Cai por terra toda a espiritualidade se não vigia com a língua. Pode ser o melhor pregador dessa congregação, as meninas, embora o pastor no meio, mas se você não vigiar com a tua língua, a tua espiritualidade, a tua santidade, aparente santidade, cai por terra se você é um fofoqueiro. Se você era que desceu daqui, meteu o pau no irmãozinho, ou falar alguma coisa sobre a vida do pastor, ou falar sobre a igreja, ou falar que o culto não foi bom. O culto, ele é individual. Todo culto é bom. Você é que está ruim. Aleluia. Então não vem para cá com uma falsa espiritualidade, não. Se você é um fofoqueiro, fuxiqueiro, leve e traz de corredor, de pátio, de cantina da igreja, a tua espiritualidade cai por terra. É o pastor que está dizendo, é a Bíblia, irmãos. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a tua língua, está enganando você mesmo. Está enganando você mesmo. Para com isso. Desce lá, baixa a tua bola, corta um pedaço da língua, corta um pedaço dela, depois você só para pregar, falando minhas palavras, mas Deus vai receber muito mais do que com a língua inteira e falando da vida do jogo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pastor, quem deveria estar aqui era minha vizinha, pastor. Não, Deus não fala para não crente, não. Me prova na Bíblia. Deus está falando, é para nós aqui. Coloca o primeiro versículo, meu filho. O primeiro versículo, 1:1. Deus está falando para nós. Eu vou te provar na Bíblia o que eu estou afirmando aqui. Tiago, servo, no capítulo 3, desculpa, capítulo 3, versículo 1. Esse capítulo está falando para crente. Vamos lá, 1, 2, 3. Meu, para tudo. Eu chamo não crente meus irmãos. Paulo está falando com a igreja. Quebrei na emenda. Olha aí. Isso aqui não é para não crente. Não é para quem não aceitou Jesus, não.
Isso aqui é para os fofoqueiros cristãos. Jesus. É para nós. Eu te dei um tempo para você ir embora. Você não foi. É para nós, irmão. Tomar vergonha na nossa cara. Mais espiritualidade e menos boca merda. Aleluia. Tem um rapaz que veio ajudar a gente no mutirão e toda hora eu falo para ele: cuidado com o céu, meu filho. Vai perder o céu. Amém, meu filho? Nem falou amém, mas tá bom. Não é para idólatra que o Senhor está falando aqui. O Senhor está falando para crente. Por isso que Tiago fala: meus irmãos. Você não ia falar: o mundo, muitos de vós não sejam mestres. E ele fala: não seja mestre, porque o juízo vai ser mais duro. Quem fala mais na igreja não é o pastor? Então a salvação é diferente para mim do que para vocês. A quem mais for dado, mais será cobrado. Num sermão você profere aproximadamente 6.000 palavras. E o sermão hoje não está fácil não. Pode ser que tenha gente que vai sair daqui triste. Mas agora eu vou quebrar você de emenda, porque foi o Espírito Santo que me deu o sermão. Então você reclama com ele, fala com ele. De repente você está julgando: o que eu vim fazer aqui hoje? Fica tranquilo que foi o Espírito Santo que te trouxe. Aleluia. Quanto mais nós falamos, irmão Sueli, quanto mais nós falamos, mais responsabilidade nós temos sempre nesse versículo. Quanto mais nós abrimos a nossa boca, mais nós falamos. E quanto mais falamos, mais responsabilidade nós temos. Coloca o versículo 2 que eu quero mostrar um negócio para nós encerrar. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Olha lá. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Aí ele coloca aqui que nós tropeçamos em muitas coisas. Cuidado, cuidado, quando você bater no peito e dizer que é santarrão. Por isso que eu falei: não existe varão perfeito. Cuidado. Só não enxerga os seus pecados aqueles que estão longe de Deus. Só não enxerga que você tropeça nas palavras aquele que está distante de Deus. Vou te dar um conselho: vem para a luz, anda com a luz. Se você andar com a luz, aí dá para ver até as manchas dos pecadinhos. E dá para ver de longe. Se você não está conseguindo enxergar que você tropeça nas palavras, esquece, você está longe de Deus. Vem para a luz, é o meu convite nessa noite. Porque quando a luz, que é Jesus, que está em nós, você consegue enxergar até a mancha. Até a mancha está começando a aparecer, mas você já está enxergando. Me conserta, Senhor. Aleluia. Se você consegue andar na luz, você consegue enxergar as menores manchas. Aleluia. 2022 que nós estamos, né? Está acabando, falta 2 meses, vai começar agora em novembro, né? Você acha que esse ano já tropeçou em palavras? 2022 já tropeçou em palavras? Amém. Fica debaixo da luz que ele te mostra. Aleluia. Uma coisa interessante aqui nesse texto também, que agora é o caminho para terminar. Tiago diz que a língua, ela tem poder para dirigir. Vocês notaram isso? Aí ele usa 2 exemplos. Versículo 3, coloca o versículo 3 e o versículo 4. Vamos ao primeiro exemplo. Ele usa 2 exemplos. Vamos ler juntos? Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E conseguimos dirigir para tudo. Não bota o 4 não. A primeira coisa que ele fala, ele usa 2 exemplos. Ele diz que a língua dirige. Dirige. Quem sabe dirigir carro aqui? Todo mundo sabe, né? Praticamente todo mundo sabe dirigir. Você dirige, você domina o seu carro. Quer ir para a direita, quer ir para a esquerda, eu quero dar uma ré. Você domina o seu carro. E a Bíblia diz que a língua dirige. Aí ele usa 2 imagens. A primeira é um cavalo e ele usa o freio. Eu fui criado na roça. Eu tenho aqui um vídeo. Tinha 3 éguas grávidas. Vou falar grávidas porque vocês não vão entender a linguagem da roça. Lá na roça a gente fala mojando. Mojando é grávida. Estavam
muito grave. E elas criaram ontem. De vez em quando eu posto no nosso grupo. Olha o cavalinho que nasceu lá em casa. E quando nasce macho é uma festa. E aquele cavalinho, a gente chama de pordinho. Aqui vocês falam potro. Mas na roça do mineirês bravo é pordinho. O cavalo pequenininho. Ele vai crescendo e ele vira um potro. Aí depois ele vira um cavalo, quando ele já está manso. Mas para você amansar um cavalo, para você montar nele, não é qualquer um que faz. Não é qualquer um que faz. Agora escuta. Antes de você montar nele, pega uma ferramenta chamada abridão. Ele é assim, ó. E você coloca na boca do cavalo e deixa ele no pasto. 3 dias. Abridão. Para ele acostumar com o objeto na boca dele e não pular tanto. Mesmo assim, ele sozinho, quando você coloca o cabeço e coloca o abridão na boca dele, ele sai pulando. Mas ele consegue comer com o abridão. É uma ferramenta, ele é mole, ele faz assim, e ele fica dentro da boca do cavalo. 3 dias depois, tira o abridão. Aí quem vai amansar, aí vou falar um ditado aqui, não entra sem ajuda do profissional. Você vai cheirar a terra. E não é doce não, porque a terra é dura. É isso aí mesmo. Aí 3 dias depois, tira o abridão e coloca um freio. Na hora que coloca um freio, ele é um objeto que ele tem uma curva para cima e tem umas abas laterais. Uma curva, abre a lateral para lá, abre a lateral para cá. Tem uma curva. E ele é de aço. E aqui, ó, nessa curva tem um trinco. E aqui amarra uma corda que fica na mão de quem vai tomar o cavalo. Na medida que ele puxa as duas cordas, uma do lado do outro, aquela curva que tem o freio, aquilo aperta a língua do animal. Escutem, se você está puxando para trás, aquilo aperta a língua e o cavalo para. Se ele puxar para a direita, aquela curva aperta do lado de cá, e a tendência do cavalo é olhar para cá, e ele vira para a direita. Se você puxa para a esquerda, aquela curva aperta a língua do animal em cima do dente. E ele vira para a esquerda porque dói. Você dirige o cavalo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam. Ele usa 2 objetos. Primeiro é o freio, para você dirigir o cavalo. Cansei de andar a cavalo. Eu ia para o colégio a cavalo. Eu ia buscar o capim para as vacas a cavalo. Uma carroça atrás, mas a rédea, a gente chama de rédea na minha mão. Cansei de colocar freio. E o cavalo depois ele acostuma com o freio. Coloca o versículo 4. Primeiro objeto, um freio. Agora o segundo objeto. Vede também, leiam comigo por favor. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Qual é o tamanho do leme? Qual é o tamanho do leme? Bem pequeno. O cavalo, apesar da sua força, pastor, a Bíblia fala, se o cavalo soubesse a força que ele tem, e é uma pura verdade. Quando você amansa o cavalo na charrete, aí ele usa o tapa-olho. Já viram? Bota o negócio assim, ó, tapa-olho. Por que o tapa-olho? Porque se ele enxergar a charrete atrás dele, eu já vi, ele sai dando coisa, e ele quebra a charrete todinha. Porque ele sabe a força que ele tem. Mas através do freio, você dirige, você controla, você domina os impulsos do cavalo, tá certo? Você leva ele para onde você quiser. Para onde você quiser. Coloca um freio na sua língua e você vai dominar todo o teu corpo. Volta o 3, que eu esqueci. Eu quero falar mais sobre isso, o Espírito Santo está me cobrando. Está me cobrando. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Se você colocar um freio na sua língua, você vai conseguir dominar todo o teu corpo. É isso que o diabo está dizendo. O cavalo tem uma força tremenda, mas você colocou um freio nele, você domina. E o versículo 4.
Um transatlântico, irmã Francisca, um transatlântico carrega milhares de pessoas, faz cruzeiro. Você não carrega pessoas, prefeito Xavier, ele carrega milhares de toneladas, aqueles containers. Aí tem um homem dentro dele que chama o timoneiro. O timoneiro, o que o timoneiro faz? Ele só fica por conta do leme. O comandante dá a direção e o leme pequenininho, o timoneiro vai lá e guia o timão, o leme, torce o timão, aquela roda que fica lá perto do comandante. Se é para a direita, ele gira para a direita, se é para a esquerda, ele gira para a esquerda. O leme pequenininho, é a Bíblia que diz, dá a direção no transatlântico. Bota o transatlântico aonde você quiser. Aqui, irmã, não é isso? O transatlântico corta ondas gigantes. Corta ou não corta? Atravessam tempestades por causa do seu leme. Bota o timoneiro na sua língua. Mas esse timoneiro não é homem, não. Diga para ele: Jesus, seja o timoneiro da minha vida. É o timoneiro que vira o leme e ele controla o navio. Bota o navio aonde ele quiser, através de um pequeno leme. Aleluia. Oh, glória a Deus. Assim a nossa língua, aleluia, é ela que governa a sua vida. É ela que guia você para você não bater. É ela que te guia para você cortar as ondas grandes. Você não pode naufragar espiritualmente. Confie no timoneiro Jesus para controlar o seu leme. Coloca o versículo 5 a 8 para mim. Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3 e já. Do 5 ao 8. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz que um pequeno fogo se incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi tomada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. É muito clara a epístola a Tiago. Ele compara a língua agora a uma quimba de cigarro. Quem já viu uma quimba de cigarro? De vez em quando a gente está viajando, passa na beirada das BR e o fogo está lambendo. E a gente pergunta: meu Deus, quem botou fogo aí? Aí você para a pergunta, mas disse: não, diz que foi alguém que jogou uma quimba de cigarro. A Bíblia compara a língua com uma quimba de cigarro. Um palito de fósforo. O que você não faz com um palito de fósforo? O que pode provocar uma quimba de cigarro? O que pode provocar um palito de fósforo? Queridos, aquilo provoca um incêndio de natureza inimaginável. Não dá para nós imaginarmos. O que pode provocar um negocinho tão pequenininho? Qual é a colocação que Tiago está fazendo nisso aí, amados? Uma palavra mal colocada, uma crítica, às vezes feita na hora errada. Você corrigir uma pessoa, às vezes na frente dos outros. Um boato espalhado. Diz que um boato espalhado, uma fofoca, é igual um travesseiro de pena no alto de uma montanha. É assim? Chega no alto de uma montanha e rasga um travesseiro de pena. Eu quero ver você conseguir juntar ela de novo. Então toma cuidado com o que você fala. Um boato espalhado, uma fofoca, é igual um travesseiro de pena rasgado no alto da montanha. Nunca mais se conserta. Nunca mais você consegue reunir todas aquelas penas juntas. Meu Deus. Isso tem uma consequência que você nunca vai imaginar. Imagine
Imagine uma consequência dessa numa família, uma fofoca numa família. Imagine uma consequência de uma fofoca num casamento. Imagine como o pastor sofre com as fofocas da igreja. E a fofoca gira aqui, ó, mas bate dentro do gabinete. O pastor tem que resolver. Tudo é no nome do pastor. Você não tem ideia do estrago que isso causa. Hoje, um dos principais problemas das igrejas, não é só aqui não, em todas as igrejas, é a fofoca. Você perde mais tempo consertando as coisas. Deixa disso. Não, você tem que ir para lá. Eu vou trazer aqui. Deixa disso. Vamos para frente, vamos caminhar. Você perde muito tempo com isso. Está matando a igreja. A Bíblia, eu termino, fica de pé comigo. Usa a tua boca, usa a tua língua como fonte de água doce. Aleluia. Oh, glória. O versículo 8, ali olha, mas nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refrear. Está cheio de pessoa imortal. Outros 7, deixa eu ver se é o 7. Porque toda a natureza, tanto de besta velha como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi tomado pela natureza humana. A Bíblia descreve que o homem domina tudo, domina qualquer animal, domina as bestas feras. O 8 ele diz que ele só não domina a língua, só não domina a língua. Aleluia. E eu botei uma frase hoje nos grupos da igreja: o veneno da língua é pior do que o da serpente do Éden. O veneno da língua é pior do que uma cobra cascavel. O veneno da língua é pior do que uma cobra jararaca. Por quê, pastor? Porque o veneno da serpente foi dado por Deus, mas o veneno da língua foi dado pelo inimigo da nossa alma, foi dado pelo diabo. A fofoca é do diabo. Então você toma cuidado com a sua língua. Refreia a sua língua. Cuidado com as palavras. Cuide das suas palavras. Não dá mais tempo, mas eu poderia falar das 3 peneiras aqui. 3 peneiras. Antes de você falar qualquer coisa, vale a pena? Vai edificar? É verdade? Se eu tivesse chance de falar dessas 3 peneiras. O que eu vou falar? Vale a pena? O que eu vou falar? Vai edificar alguém? O que eu vou falar? É verdade? Antes de você falar com alguém, coloque nessas 3 peneiras. Vou falar mais nada, não. Pastor, pega o microfone na bola. Vamos orar por nós que viemos hoje, amém? Deus abençoe cada irmão. Refreia a sua língua, guarda a sua língua. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode orar, pastor Raimundo. Senhor Deus, Pai que está nos céus, queremos ouvir a Tua palavra, Deus, de ensino para nossas vidas, e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, coloca uma guarda à porta dos nossos lábios, Senhor Deus, e que nós venhamos a falar só aquilo que traz a edificação, Senhor Deus, ó Pai, porque diz que a palavra branda, ela acalma, Senhor Deus, mas a palavra maliciosa, ela provoca o Senhor. E como foi dito nesta noite, Pai, quantos estão machucados, Senhor Deus, por uma palavra, ó Deus, por algo dito de Deus, que trouxe aquele coração tristeza, Senhor Deus, mas a Tua palavra diz que quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, e nos ajuda, Deus, a transmitir essas boas novas que alegram o coração e traz para perto de Ti, ó Pai. Ó Deus, que a Tua igreja seja usada, ó Pai querido, para levar tão somente a Tua palavra, Senhor Deus, e as outras coisas, Deus, que fazem mal. Deus, não deixa a Tua igreja falar, que o mundo fale, mas nós não, Senhor Deus. Trabalhe em nós, ó Deus, para que cada dia sejamos melhores cristãos, melhores anunciadores, Senhor Deus, da Tua santa palavra. E quando nós falamos, ela não volta vazia, mas faz o que apraz no Teu coração, ó Deus, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Tainá, vem aqui, minha filha.
seu diploma do batismo e o seu cartão de membro. Aí, pastor, cumprimenta ela e passe as mãozinhas dela. Amém? Deus abençoe a todos. Amanhã tem ciclo de oração a partir de 8h30. Quinta tem culto de libertação à tarde e culto à noite. Estenda nas suas mãos a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja junto, nós digamos amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.